Depois daquela cena dos ingleses derrubando uma estátua de um colonizador comerciante de escravos, acendeu a discussão sobre esses monumentos racistas, que tem inclusive se espalhado por várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, em várias cidades, também na Inglaterra, na Bélgica. E diante desta cena, é importante pensar sobre os monumentos racistas brasileiros. Nós temos cidades como São Paulo, a cidade dos bandeirantes, homenagem, por exemplo, a Borba Gato, a homenagem ao Bartolomeu Bueno, o chamado Anhanguera, que é homenageado também no estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Goiás. E temos outros monumentos que merecem uma discussão. No site Casa 1 temos umas considerações importantes sobre esses movimentos a partir dessa discussão aí dos momentos, desses momentos aí de derrubada das estátuas de colonizadores, de comerciantes de escravos. Monumentos racistas em São Paulo que também poderiam ser derrubados. Aí você pode se perguntar quais os movimentos racistas em São Paulo e em várias regiões do Brasil que podem ser derrubados ou não necessariamente derrubados. O que fazer com eles? O que eles simbolizam de fato? E aí a matéria diz o seguinte: um vídeo de uma estátua de bronze rolando o asfalto e sendo atirada em um canal por manifestantes em Bristol, no Reino Unido, ganhou as redes sociais neste domingo, 7 de junho, logo pela manhã. A obra, erigida em 1895, retrata o traficante de escravos Edward Colston e foi derrubada durante protesto antirracista na cidade, em sinal de revolta ao enaltecimento de símbolos escravagistas. Consta que esse comerciante de escravo chegou a comercializar mais de 80 mil escravos, incluindo homens, mulheres e crianças. Motivados por esta cena, resolvemos listar alguns monumentos de São Paulo, da cidade de São Paulo, dentre tantos outros pelo país que deveriam ser retirados da paisagem por justamente reverenciarem personagens ou episódios da história escravocrata e genocida da cidade e do Brasil. Vale lembrar que estas peças não necessariamente precisariam ser destruídas, levando em conta que são artefatos de arte e objetos históricos que representam determinados períodos da cidade e muitas delas poderiam estar no museu, mas, sobretudo, poderiam dar espaço para que outras homenagens, como a líderes indígenas, mulheres e heróis da negritude, ganhassem forma e estampassem o espaço público. E aqui começa a descrição aí dos monumentos, os principais movimentos que foram elencados aqui pelo site Casa 1. O primeiro monumento é a Pedro Álvares Cabral, aquele que na história oficial é chamado do descobridor do Brasil, que nada mais foi do que um grande invasor do Brasil, e onde começou toda a tragédia das terras indígenas aqui do Brasil. Começamos por ninguém menos que o principal personagem da invasão portuguesa ao Brasil em 1500, quando o território era habitado por diversos povos indígenas que a partir de então sofreram sistemático genocídio. O monumento em homenagem a Pedro Álvares Cabral fica no Parque do Ibirapuera
e foi inaugurado em 10 de junho de 1988, com projeto de Agostinho Vidal da Rocha e realização feita por Luiz Marrone. E aí tem um monumento que esse merece uma discussão mais aprofundada ainda, é o monumento Glória Imortal aos fundadores de São Paulo. Essa é incrível, esse monumento aí é incrível e retrata muito bem o pensamento colonialista, escravocrata das elites brasileiras. Esse monumento está localizado em frente ao Colégio José de Anchieta, na região central de São Paulo. A escultura ela é constituída por um grande pedestal de granito, de onde surge uma coluna de granito rosa. No alto está uma figura feminina, feita em bronze, que representa a cidade de São Paulo. Mas logo embaixo estão esmagados pela estrutura vertical figuras que representam indígenas em trabalho braçal. A composição fala por si só. A escultura ela foi feita pelo escultor italiano Amadeo Zani. Ela tem 25 metros de altura e foi concebida em 1925. Observe essa estrutura e essa imagem mostrando vários povos indígenas sendo sacrificados, esmagados por essa grande estátua. E o Monumento às Bandeiras, esse é um monumento também incrível que está em São Paulo, uma das esculturas símbolos da cidade. Ela retrata bandeirantes em postura de progresso, mas sabemos bem que os bandeirantes foram os responsáveis pelas violentas expedições que adentravam o território paulista para explorar minérios e escravizar indígenas. O monumento foi executado por Vitor Brecheret, na Praça Armando Salles de Oliveira, em frente ao Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa, e ao Parque do Ibirapuera. A escultura foi inaugurada em 1954, juntamente com o parque. Tem 240 blocos de granito, cada um pesando 50 toneladas. Ela já foi palco de manifestações, como em 2016, no ato em que amanheceu manchada por tinta. A estátua do Borba Gato, ela foi inaugurada em 27 de janeiro de 1963. É uma imensa estátua do bandeirante Borba Gato. Ela está localizada na Avenida Santo Amaro, região sul da cidade. O bandeirante foi um dos líderes das ações de violência e escravização de indígenas. A obra tem 12,5 metros de altura, pesa 30 toneladas, foi elaborada por Júlio Guerra, artista paulistano. A estrutura bruta é de concreto e é apoiada sobre 2 trilhos de bonde, no revestimento a mosaico de basalto e mármore. Então, mais uma grande estrutura aí, extremamente racista. E o monumento Anhanguera. O explorador de Minas Bartolomeu Bueno da Silva foi batizado pelos índios Goiá de Anhanguera. Olha só o que significa isso. Espírito do mal. Com isso já é possível imaginar quem foi este homenageado que ganhou essa escultura localizada no Parque Trianon, em frente ao MASP. O monumento foi entalhado em mármore pelo escultor italiano Luigi Brizolara, em Gênova, e inaugurado em 11 de agosto de 1924. Veja só, a história oficial, inclusive ensinada às criancinhas, inclusive quando eu era criança na escola, aprendi, quer dizer, foi me ensinado, como a todas as crianças da época, que esse foi um dos grandes bandeirantes, desbravadores
do país e que merece toda a grandeza, toda a glória possível, tendo em vista que fez grandes coisas. Na verdade, os bandeirantes foram os grandes assassinos dos povos indígenas. A função dos bandeirantes era adentrar na parte mais interior do Brasil, principalmente onde tinha ouro, minas, riquezas minerais, e nessas regiões vários povos indígenas viviam nessas regiões. O que os bandeirantes faziam? Escravizavam ou matavam os índios para tomar as riquezas das terras. O estado do Tocantins, por exemplo, na região de Arraias, Natividade, Conceição, Paraná, essa região ela foi rica em minério, inclusive, e as cidades foram formadas a partir da busca do ouro. E nessa região habitavam povos indígenas, como os povos Acroá, por exemplo, que foram dizimados. E o que é que nós aprendemos? Aprendemos que essas figuras foram grandes figuras. Na verdade, esse momento histórico que nós vivemos hoje, em 2020, retrata muito bem como a nossa sociedade brasileira foi constituída a partir da exploração, da colonização, da escravização de povos indígenas e povos negros vindos da África. E vivemos um momento interessante porque a partir, inclusive, da triste morte do George Floyd nos Estados Unidos, um negro que foi assassinado, um policial branco ajoelhou-se no seu pescoço, passou mais de 8 minutos ajoelhado no seu pescoço, até que ele gritava, não tenho como respirar, e foi morto. E uma adolescente filmou tudo isso. E a partir daí, vários movimentos antirracistas surgiram a partir dos Estados Unidos. Então, nesse momento histórico, é muito importante mostrar por que esses movimentos agora surgem novamente. É como se a sociedade mundial tivesse adormecida, ignorado totalmente que todo o desenvolvimento da sociedade capitalista, por exemplo, se deu por meio de muita exploração, de assassinato, de genocídio, como aconteceu nas terras brasileiras, na América Latina, na África, por exemplo. Então, esse momento histórico chama a atenção de todos, para que pense, reflita bem e perceba que não dá para aceitar uma estrutura dessa como natural. Não dá para aceitar uma estrutura injusta dessa de maneira natural. E é bom que as pessoas acordem e possam transformar essa sociedade. Que aconteça, talvez esteja acontecendo, ainda sonho com isso, uma consciência, surgindo uma consciência de classe. As reformas neoliberais do Estado Mínimo que vem acontecendo no momento no Brasil, por exemplo, já tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que relegou praticamente todos os trabalhadores à escravidão. E o Estado Mínimo, com a reforma administrativa que está em andamento, consolida de vez esse processo, essa mentalidade de colonização, deixando a maioria numa situação de escravidão ad eterno. Então esse momento é fundamental para que todos os que são explorados percebam até quando vamos aceitar isso. Será que vamos ter que continuar aceitando essa exploração? Isso é muito importante, porque eu ainda acredito que a sociedade pode ser melhor, principalmente
quando a consciência aflora, principalmente quando as pessoas acordam e possam perceber que podemos viver juntos, sim, sem hipocrisia. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, acesse nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.